Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Começamos Universitária Esportiva de número 99. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No Boletim Esportivo você vai ficar sabendo como foi a seleção de basquete brasileira masculina no amistoso contra a Grécia. Como ficou a situação de Jade Barbosa, a ginasta vai ou não vai às Olimpíadas. E o jogo de hoje que aconteceu entre Brasil e Cuba pelo Grand Prix. No Bola na Rede hoje tem todas as novidades do mundo do futebol, com o resultado da semifinal de ontem da Eurocopa e, claro, os jogos de hoje do final de semana. Continua sintonizado que a Universitária Esportiva está no ar. O segundo Festival de Música Instrumental de Teresina apresenta Saideira Session, uma programação recheada com o melhor da música instrumental regional, de 3 a 7 de julho no restaurante Tambo Mambo, a partir das 10 da noite. Saideira Session do segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. A boa música espera você no Tambo Mambo, Rua das Tulipas 825 Jockey. Realização Prefeitura de Teresina, Fundação Monsenhor Chaves. Apoio ao Tech Studio, Tambo Mambo e FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E na noite de ontem, a seleção brasileira de basquete disputou amistoso com a Grécia e, mesmo não jogando tão bem quanto nos triunfos sobre Nova Zelândia e Nigéria, conseguiu derrotar a seleção europeia pelo placar de 78-71. Com mais essa vitória, os comandados do técnico Rubem Magnano conquistaram o título do torneio Eletrobras, quadrangular preparatório para as Olimpíadas de Londres, com um aproveitamento de 100%. Marcelinho Huertas, Alex, Marquinhos, Anderson Varejão e Nenê formaram o quinteto titular do Brasil. Thiago Splitter, que ainda não havia sido utilizado na competição, fez a sua estreia ainda no primeiro quarto. Já a seleção brasileira feminina de basquete encerrou a série de 3 amistosos em Melbourne contra a Austrália sem vencer. No último jogo, realizado na manhã dessa quinta-feira, o Brasil perdeu pelo placar de 102-58. As jogadoras brasileiras começaram com agressividade e se mantiveram na disputa durante o primeiro quarto, mas as donas da casa foram se distanciando até consolidarem o triunfo com larga vantagem. A cestinha da partida foi a local Elizabeth Cambage, autora de 29 pontos da Austrália. Pelo lado brasileiro, Isiane foi a melhor em quadra, com 18 pontos anotados para a seleção comandada pelo técnico Luiz Cláudio Tarala. A pivô Érica de Souza também foi bem com 12 pontos e 9 rebotes. E, pela primeira vez, parece que a seleção masculina de basquete, depois de 16 anos ausente das Olimpíadas, está com um time muito bem formado para essa disputa. Infelizmente, a seleção feminina de basquete, nós não podemos dizer o mesmo, tá vindo com, apesar de ter a Isiane no time, tá vindo muito abaixo do esperado, principalmente nesses torneios preparatórios para as Olimpíadas. Quem sabe aí, mais uma medalha, uma grande chance de medalha no basquete masculino, enfim, depois de 16 anos, voltando às competições olímpicas. Depois de não se apresentar à seleção brasileira de ginástica artística na quarta-feira e ser descartada da equipe que vai aos Jogos Olímpicos de Londres, Jade Barbosa voltou atrás em seu discurso, aceitou assinar um termo de compromisso obrigatório e defendeu o Brasil na competição. O sinal positivo de Jade foi confirmado por Elisete Chagas, madrasta e assessora da ginasta. Apesar da mudança de postura da atleta, a Confederação Brasileira de Ginástica, através de Georgette Vidor, disse ao programa que ainda não teve conhecimento da aceitação de Jade Barbosa e por isso não quis se manifestar. O documento que a ginasta se recusou inicialmente a assinar seria um contrato referente aos patrocínios da seleção. Ontem ela assinou o papel, que foi encaminhado ao Comitê Olímpico Brasileiro. Mesmo tendo assinado o contrato, a participação de Jade na Olimpíada ainda depende da Confederação Brasileira de Ginástica. Ainda na quarta-feira, oficializou o corte da ginasta do Flamengo e convocou Laís Souza para o lugar dela. A equipe brasileira está treinando no Rio de Janeiro. E a Confederação Brasileira de Atletismo informou que recebeu comunicado da Federação Internacional de Atletismo dizendo que a amostra de urina da atleta paulista Juliana da Silva Moreira alegou a presença da substância proibida.
Trata-se de um esteroide anabólico para crescimento muscular, detectado através da amostra A, que foi coletada durante a disputa do Grande Prêmio Brasil de Atletismo, disputado na cidade do Rio de Janeiro. A atleta foi comunicada no dia 20 de junho sobre o resultado do exame e no dia 26, Juliana assumiu a utilização da substância e abriu mão do exame da amostra B. Com a notícia, a Confederação Brasileira de Atletismo divulgou ontem que a Juliana da Silva Moreira está suspensa por 2 anos, contando a partir do dia 20 de maio de 2012, de acordo com as regras da Federação Internacional de Atletismo. Mais um caso de atletismo em 2009. Para quem não lembra, nós tivemos 5 atletas do atletismo pegos pelo exame antidoping. Ontem já tivemos casos de doping na natação. E agora, mais uma vez, temos casos no atletismo. Esse ano que já foram vários casos, pelo menos a suspeita. Tá complicado nas Olimpíadas desse ano, tanta gente comprometida já com a questão de doping. E pior para os atletas, mas situação ruim igualmente para os técnicos, que são igualmente comprometidos por conta da, às vezes, negligência, às vezes, incentivo ao uso de substâncias proibidas. Tá na hora de mudar, já que todas as federações agora estão indo em cima dessa questão do doping, então os atletas têm que ter um pouco mais de consciência em relação a isso. E o terceiro dia do Prêmio Brasil de Atletismo trouxe mais uma boa notícia. A timonense Joelma das Neves se classificou para a final da prova dos 400 metros com o melhor tempo entre as 2 séries disputadas ontem. Hoje tem a piauiense Cruz Nonata disputando a última chance de ir às Olimpíadas nos 5.000 metros. Todo mundo torcendo para ela conseguir e ser mais uma piauiense nas Olimpíadas. E a Confederação Brasileira de Vôlei anunciou nessa quinta, no caso ontem, as 4 duplas brasileiras que disputarão os Jogos Olímpicos de Londres no vôlei de praia. Seguindo o ranking oficial da modalidade, a entidade não surpreendeu e convocou Alisson e Emanuel e Ricardo e Pedro Cunha no masculino e Juliana e Larissa e Thalita e Maria Elisa. Enquanto Alisson e Emanuel são os líderes do ranking olímpico, Ricardo e Pedro Cunha ocupam a 6ª colocação da lista masculina. Mantendo a hegemonia na categoria, Juliana e Larissa ocupam o topo do ranking feminino, enquanto Thalita e Maria Elisa são as 5º colocadas. Será a 3ª disputa olímpica de Ricardo e Emanuel, que antes formavam a dupla de ouro em Atenas 2004 e bronze em Pequim 2008. Já Alisson e Pedro Cunha disputam as suas primeiras edições dos Jogos. Dupla desde 2002, Juliana e Larissa disputarão sua primeira edição dos Jogos juntas. Em Pequim 2008, Larissa fez dupla com Ana Paula após lesão no joelho que tirou a companheira do torneio. 4ª colocada na última edição dos Jogos, quando fazia dupla com Renata, Thalita terá como dupla a inexperiente Maria Elisa, que disputará o seu primeiro torneio olímpico. Já estava na hora da gente ver nas Olimpíadas Juliana e Larissa finalmente jogando juntas. Quem sabe aí não derruba de vez a hegemonia de Walsh e May no vôlei de praia, né? E os encontros entre Brasil e Cuba no vôlei feminino sempre geram a expectativa de um jogo duro devido à enorme rivalidade do confronto, considerando um dos clássicos mundiais da modalidade. Porém, na madrugada dessa sexta-feira, a seleção brasileira atropelou as rivais cubanas por 3-0, com parciais de 25-17, 25-12 e 25-14. E venceu a 2ª partida na fase final do Grand Prix. Com a vitória por 3-0, o Brasil marcou 3 pontos e segue na luta pelo título da competição. A próxima partida do time, comandado por José Roberto Guimarães, é contra a Tailândia na madrugada desse sábado. Para o duelo contra Cuba, Zé Roberto modificou a formação brasileira e escalou Adenísia, Fernanda Garay e Fernandinha nos lugares de Fabiana, Jaqueline e Fabiola. A levantadora Fernandinha ganhou a vaga após a boa atuação que teve contra a China na partida da quinta-feira. E as mudanças surtiram efeito e a Denísia foi a maior pontuadora do jogo com 10 pontos. O Brasil também mostrou uma boa consistência na relação bloqueio e defesa e dominou as cubanas com facilidade. No jogo passado, o Brasil tinha feito 14 pontos de bloqueio durante todo o jogo. E com mais essa vitória, 3 pontos a mais, o Brasil continua colado nos Estados Unidos para conseguir essa liderança do grupo. Da fase final, na verdade. E segunda-feira tem Naira Macedo comentando sobre o Grand Prix de vôlei aqui, completinho, para você entender melhor como é que tá a situação. E a Liga Mundial também, ela acabou de afirmar aqui.
Hoje, no Prêmio Brasil de Atletismo, tem Cruz Nonato disputando uma vaga nas Olimpíadas de Londres, buscando o índice na prova dos 5.000 metros. Relembrando os eventos esportivos desse final de semana, teremos no Parque da Cidade o desafio 4x4 de vôlei de areia entre Brasil e Argentina. Tem também o Go Skateboarding Day, com passeata na Frei Serafim às 15 horas e competição na Praça Auxílio Lago, Praça dos Skatistas, às 18h30. Tem os jogos da Liga Novo Basquete Piauí no sábado, às 17 horas tem Tiradentes e 25BC e às 17h30 tem Diocesano e Cajuína. No domingo, fechando a quinta rodada, às 9h30 tem Yacht Clube 25BC. Os jogos acontecem no ginásio do Sesc Ilhotas. O 25BC joga 2 vezes porque tinha um jogo a menos, visto que os rapazes que são do exército mesmo estavam a serviço e não puderam jogar num final de semana. E pelo Mundial Universitário de Handball no masculino, a Polônia venceu o México por 49-23. Já a República Tcheca venceu por 41-32 a Coreia do Sul. E o Brasil venceu a Turquia por 33-25. No feminino, o Chile foi derrotado por 20-39 pela Polônia. A Romênia derrotou o Uruguai por 34-21. E o Brasil perdeu para a República Tcheca por 35-27. E pelas semifinais do masculino, o Brasil vai enfrentar a República Tcheca. Relembrando que a Fox Sports anunciou que transmite os jogos de hoje, semifinais, e amanhã a final dos Jogos Mundiais Universitários de Handball. Então, às 16 horas e 17h30, todo mundo ligado na Fox Sports assistindo essas semifinais. E a luta mais aguardada está chegando, Anderson Silva versus Chael Sonnen. Mas antes de falar dessa luta, vamos falar do nosso brasileiro, Anderson Silva, que é considerado um dos melhores lutadores do mundo, e você vai ficar sabendo por que agora. Anderson Silva ficou bem perto de abandonar o MMA e abrir um lava-jato em Curitiba, depois de não conseguir fazer decolar a carreira no Japão, o principal mercado da década passada. Recuperado por Rodrigo Minotauro, ele voltou aos ringues e enfim levantou voo. Sofreu ainda algumas turbulências com os reveses para Ryo Shonan e Yushin Okami, mas a partir de 2006, Spider começou uma trajetória que o coloca para muitos no topo do esporte. O melhor de todos, seja em peso que for, e muitos números estão a seu favor. Desde que o UFC comprou o Pride em 2007, passou a ser indiscutivelmente o maior evento de MMA do mundo. E levou a tiracola alguns dos melhores atletas do esporte. Mal sabia seu dirigente que uma grande estrela fora contratada antes. Anderson Silva deixou em 2006 o evento Cage Road, da Inglaterra, onde era campeão dos médios e recordista de defesas de cinturão da categoria 3 vezes, para assinar com o UFC. Estreou no Ultimate com a vitória arrasadora sobre o participante do TUF 1, Chris Lambert, com um nocaute em 49 segundos. E dali já foi disputar o título contra o então campeão Rich Franklin. Anderson teve nova apresentação de gala, venceu Franklin também no primeiro round e também por nocaute. Primeira luta contra o Rich Franklin, também nocaute rápida. Segunda contra o Rich Franklin, 2 minutos e 49 segundos de luta. O dia 14 de outubro de 2006 marcou o início do reinado de Spider no UFC. E dura até hoje. Desde então foram 9 defesas de cinturão e 100% de aproveitamento. É o melhor desempenho da história do evento. Ao todo são 14 lutas no Ultimate e 14 vitórias. Essa sequência de triunfos também é um recorde que Anderson Silva ostenta no UFC. Royce Gracie é quem mais se aproxima dele, com 11 seguidas. Em 2 delas, o Spider se deu ao luxo de subir de categoria e derrotar James Irving e também o ex-campeão meio pesado Forrest Griffin. Nos 14 combates que fez no UFC, Anderson Silva conseguiu 9 nocautes. A trocação é o carro-chefe do brasileiro. Dono de estilo único, com ataques e contra-ataques que misturam força e velocidade, o Spider lidera as estatísticas do evento no quesito golpes significativos. Ele acerta 68,5% dos socos e chutes com precisão. São mais de 8% de vantagem para o segundo colocado, Caim Velasquez, que tem a marca de 60,2%. Anderson também foi quem mais aplicou knockdowns na história do UFC. Foram 15 ao todo, contra 14 de Chuck Liddell e 11 de Melvin Gillard, que vem na sequência.
O lado showman de Anderson Silva também pode ser medido através dos prêmios que ele ganhou. 3 duelos do Spader foram eleitos a luta da noite. Ele ainda faturou 2 vezes a finalização da noite e em 3 oportunidades o nocaute da noite. O primeiro duelo contra Chael Sonnen em 2010 venceu a eleição de luta do ano, o Oscar do MMA. E para finalizar, o famoso chute frontal dado em Vitor Belfort em 2011 foi premiado como nocaute do ano. Aos 37 anos, Anderson vai entrar no octógono do UFC pela 15ª vez, chega à 11ª disputa de título e coloca alguns desses recordes em jogo. E será que Chael Sonnen pode desbancar o brasileiro? A resposta, dia 7 de julho em Las Vegas, no UFC 148. Mas e Neila, que é uma especialista em MMA. Especialista não, mas fã desde cedo, com certeza. Do Universitária Esportiva é a especialista. Neila, fala pra gente um pouquinho dessa questão. Por que muitos brasileiros que são fãs do MMA não gostam da questão do Anderson Silva por conta do antigo técnico dele, o Minotauro, que resgatou ele e tal? Na verdade, o Anderson Silva hoje em dia é um dos lutadores de MMA mais amados do Brasil. Lutadores antigos, que tem uma história uma história longa já, que realmente foram quem fez o Brasil conhecer o MMA, como Vanderlei Silva, o Shogun. Minotauro ainda tem um pouquinho, mas o Minotauro nem tanto. Não são tão amados quanto o Anderson Silva. Para essa luta eu aposto um duelo como foi o primeiro duelo. Não, claro, com o Anderson Silva apanhando tanto quanto ele apanhou do Chael Sonnen naquela primeira luta, mas um duelo muito duro, com muita trocação, os dois muito em cima, e uma coisa bonita de se ver. Eu acho que não chega aos 5 rounds, não. Mas o Chael Sonnen, ele já mostrou que não é só marra. O Anderson Silva conheceu esse lado dele. Chael Sonnen não tem chances contra esse novo Anderson Silva? Tem todas as chances. O Chael Sonnen fez boas lutas depois que perdeu para poder enfrentar o Anderson Silva de novo, mas o Anderson Silva também mudou muito depois daquela luta. Ele cresceu muito mais, aprendeu muito mais. Eu acredito num bom duelo, não vou dizer em quem eu aposto aqui, porque eu não aposto em nenhum dos dois. Vou só assistir a luta, contemplar o espetáculo, mas eu acredito num ótimo duelo. Só não acho que o Anderson Silva vai sair tão destruído quanto ele saiu da primeira luta. Primeira luta que, pra quem não sabe, o Anderson Silva foi castigado nos 4 rounds até conseguir finalizar o Chael Sonnen. Porque se dependesse dos juízes, o Anderson Silva teria perdido o cinturão naquela oportunidade. Universitária Esportiva volta já. O Teatro 4 de Setembro orgulhosamente apresenta Maristela Gruber e o pianista Guilherme Rodrigues no concerto Saudades Líricas. Dia 5 de julho, quinta-feira, às 20 horas. Venha ouvir o melhor da música clássica com a cantora lírica Maristela Gruber. Nesta quinta-feira, dia 5 às 20 horas, no Teatro 4 de Setembro. Em única apresentação. Informações 3222-7100, 9974-1937. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Agora é oficial. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou ontem à tarde em sua página na internet o tão aguardado início da Série C para esse final de semana. Conforme antecipado pelos presidentes da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelli, e do Fortaleza, a competição vai começar no sábado com a partida entre Madureira do Rio e Brasiliense do Distrito Federal no estádio Aniceto Moscoso. Com as duas liminares conflitantes, uma mandando a inclusão do Rio Branco do Acre na Série C e a outra a inclusão do 13 da Paraíba, a CBF informou que depositou o valor integral em juízo da multa por não incluir o clube paraibano na competição. A multa diária é de R$50 mil, mas só poderia chegar a R$2.488.000. Assim, a entidade depositou em juízo esse valor, garantindo que a Série C possa começar com o aval do STJD. Mas claro que os times não estão felizes de terem sido tirados da Série C
estão recorrendo na justiça, mas a CBF continua, a Justiça Desportiva também acionou, então Série C começa já agora no sábado. Infelizmente, quem sabe, esperamos que não, pode ser que haja uma nova interferência no campeonato da Série C e aí vão ser, quem sabe, mais um mês aí de protelação até o início definitivo, sem mais interrupções. Série C completou hoje um mês de atraso. E a diretoria do Vasco anunciou ontem o acerto do volante Rômulo Piauiense com o Spartak Moscou. O jogador que deve defender o Brasil na Olimpíada vai ser transferido para o futebol russo logo após os Jogos de Londres, em agosto. Um dos principais destaques do time, Rômulo teve seus direitos econômicos negociados pelo valor de 8 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. O Vasco detinha 50% dos direitos do volante de 22 anos. Com a definição, Rômulo deve disputar somente mais 1 ou 2 jogos com a camisa do Vasco. Seu jogo de despedida pode ser o confronto com o Figueirense no dia 8 de julho pela 8ª rodada do Brasileirão, porque na semana seguinte, os convocados para Londres iniciam treinamento no Rio de Janeiro. A lista final de convocados para as Olimpíadas deve ser anunciada pelo técnico Mano Menezes na próxima quinta-feira. E a venda de Rômulo foi recebida com surpresa e reprovação por parte da torcida do Vasco. Mas a negociação pode ter influência direta na manutenção de Dedé no time cruzmaltino. Pelo que consta, a diretoria já negocia com o zagueiro e seus representantes um reajuste salarial de 100%, para além do aumento no valor da multa rescisória. Atualmente, Dedé recebe algo em torno de R$120 mil mensais. A proposta cruzmaltina envolve a quantia de R$250 mil de salário. O zagueiro ainda deve receber luvas imediatas quando o novo vencimento for acordado. O contrato, que se encerra ao final de 2014, não vai ser ampliado. Mas a multa de R$50 milhões para tirá-lo de São Januário sofre um acréscimo considerável. A favor do cruzmaltino, conta o fato que o camisa 26 deseja a permanência no clube pelo menos até a Copa do Mundo de 2014. Por mais que a venda de Rômulo não tenha sido realizada diretamente para possibilitar a permanência de Dedé, o montante recebido vai ser importante no processo e também na contratação de novos jogadores. O Vasco negociou o volante já como parte do orçamento aprovado para 2012. O clube precisava atingir R$10 milhões em receita com venda de atletas, o que teoricamente descarta a obrigatoriedade de negociar qualquer jogador até dezembro. Agora o Vasco trabalha para repor a lacuna deixada por Rômulo. A expectativa é pela contratação de um jogador de ponta que possa entrar diretamente no time titular. E falando em Vasco, em um dia de boas notícias, o técnico Cristóvão Borges foi surpreendido ao final do treino de ontem do Vasco ao ser informado de que o Rodolfo sentiu dores no joelho esquerdo e que dificilmente vai poder contar com o zagueiro para o confronto diante da Ponte Preta. O jogador sentiu o local ainda no aquecimento e agora vai passar por uma ressonância magnética para saber o grau do problema. Caso não tenha condições, deve ser substituído por Renato Silva, que vai formar a dupla de defesa ao lado de Dedé. O problema de Rodolfo aconteceu justamente no dia em que os atacantes Éder Luiz e Alexandre voltaram a trabalhar normalmente, depois de terem dado sustos na comissão técnica. O primeiro não treinou na quarta por conta de dores musculares na perna direita, enquanto o segundo deixou o coletivo no mesmo dia após sofrer uma pancada no tornozelo direito. Essa questão da venda do Rômulo para poder manter o Dedé, porque muitos jornais europeus estavam noticiando a procura. Manchester City, Paris Saint-Germain e vários outros times que queriam levar o Dedé, e o Vasco então resolveu, lógico, isso é óbvio que os times europeus têm condições de comprar jogadores brasileiros, então o Vasco resolveu tentar manter, e mais bom pro Rômulo também, que tá indo já fazer carreira fora, fica complicado só por causa da seleção da Copa, mas vamos continuar apostando que ele vai estar na Copa de 2014. Ao lado do Vasco ainda tem o Vasco renovou com o Juninho Pernambucano já há algumas semanas atrás, e o Felipe, que não tem possibilidades de sair, pelo menos por enquanto. Vasco também que quer renovar o contrato do Fagner, que é um dos jogadores também mais antigos do Vasco e um dos jogadores mais importantes do elenco. A volta da presidente Patrícia Amorim ao comando do Flamengo hoje poderia sacramentar o capítulo final da novela sobre a demissão do técnico Joel Santana. Mas ontem o treinador ouviu da boca dos dirigentes do clube que não precisa se preocupar com as ameaças ao seu trabalho.
pelo menos até o próximo jogo, no domingo, contra o Atlético Goianiense. Ele está garantido no cargo e vai ter um pouco de tranquilidade para trabalhar. A pressão que aumenta a cada dia desde a derrota para o Grêmio no último fim de semana não diminuiu, mas foi interrompida por um momento. O diretor executivo de futebol, Zinho, que chegou a dizer em uma entrevista coletiva na última terça que o treinador não estava garantido no cargo, foi o primeiro a conversar com Joel Santana e tranquilizá-lo. O dirigente tentou manter a polêmica longe do ninho do urubu e assegurou ao técnico que nada muda até domingo. Zinho ainda negou os boatos de que estaria procurando um substituto para o lugar de Joel. Em seguida, no final da tarde da última quinta, foi a vez da turma da Gávea amenizar o caos que envolve o futuro do treinador. Mesmo sendo favoráveis à demissão do comandante do time rubro-negro, os vice-presidentes mais próximos a Patrícia Amorim entenderam que uma pressão próxima a mais de um jogo seria prejudicial ao time e deram sua palavra de apoio a Joel, ainda que de maneira momentânea. Com o técnico garantido no cargo até domingo, a diretoria ganha tempo para analisar as medidas a serem tomadas e espera o resultado diante do Atlético Goianiense para uma decisão final. Essa questão do Joel, que não é só insatisfação da diretoria, também tem reclamação do próprio elenco do Flamengo, por isso que a diretoria ainda está esperando um pouco para decidir se o Joel fica ou não fica. A torcida também ficou na bronca, o Ricardo está aqui representando toda a torcida flamenguista, está quase clamando pelo Dunga no time do Flamengo. Não, né, Ricardo? Então tudo bem, deixa para a próxima semana. E Balotelli, sempre ele, aprontou novamente, mas dessa vez aprontou coisa boa. O polêmico atacante italiano fez 2 gols e foi decisivo na vitória da Azzurra sobre a Alemanha por 2-1 ontem no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. Ozil, de pênalti, ainda descontou nos acréscimos, mas a Itália se classificou para a grande final da Eurocopa 2012, diante da Espanha. A decisão entre italianos e espanhóis acontece no domingo, às 15h45, no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia. Na primeira fase, as duas equipes empataram por 1-1. A Azzurra ainda garantiu vaga na Copa das Confederações de 2013, que acontece no Brasil, já que a Espanha já tem lugar assegurado por ser a atual campeã mundial. A Itália disputa a sua terceira final de Euro e vai em busca do bicampeonato, tentando repetir o feito de 1968 e impedir que a Fúria conquiste o segundo título consecutivo. O resultado de ontem também manteve um tabu. A seleção italiana nunca perdeu para a Alemanha em partidas de Eurocopa ou Copa do Mundo. Agora são 5 vitórias e 3 empates. Balotelli balançou as redes 2 vezes no primeiro tempo, no duelo da quinta, de ontem no caso, com um gol de cabeça e outro um belo chute no ângulo. Em um confronto bastante equilibrado, a Itália apresentou mais efetividade e foi melhor ofensivamente, apesar da Alemanha ter tido mais posse de bola, 54-46%, e mais finalizações, 15-10. No final do jogo, para surpresa dos torcedores, o prêmio de melhor jogador em campo acabou ficando com Pirlo, que também teve ótima atuação. E o lateral esquerdo Léo ainda não decidiu se vai encerrar a carreira no final dessa temporada, quando acaba seu contrato com o Santos. Aos 36 anos, ele revelou que espera ter uma conversa com o técnico Muricy Ramalho em data ainda incerta para poder definir o seu futuro profissional. Se deixar de ser jogador, pretende virar dirigente de clube. Léo está em sua segunda passagem pelo clube. A primeira foi entre 2002 e 2005, quando fez parte da geração comandada por Robinho e conquistou os títulos brasileiros. Depois de jogar pelo Benfica, em Portugal, ele voltou ao Santos em 2009, fazendo parte, então, da geração comandada por Neymar e ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores. E o elenco do Boca Juniors volta aos treinos hoje, depois de ganhar um dia de folga após o empate em 1-1 contra o Corinthians na quarta-feira, na primeira partida da decisão da Libertadores. Os jogadores se reapresentam ao técnico Júlio César Falcione na Casa Amarilha, centro de treinamento do clube localizado ao lado do estádio La Bombonera. Com o campeonato argentino já encerrado, o treinador usa os treinos de sexta, sábado e domingo para fazer os últimos ajustes na equipe
antes de enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira no Pacaembu. Logo após a primeira partida, ele já avisou que espera que o adversário volte a jogar, priorizando a defesa. Sem jogadores suspensos, Falcione deve repetir o time do primeiro jogo. A delegação do Boca Juniors viaja segunda-feira para São Paulo. A estratégia é a mesma que o Corinthians usou em Buenos Aires: chegar 2 dias antes da partida para já ir se ambientando com o clima da decisão. E o Corinthians vai sem descanso. O técnico Tite vai colocar os jogadores para correr na semana de preparação até a finalíssima da Copa Libertadores, quarta-feira que vem, contra o Boca Juniors no Pacaembu. Depois de arrancar um empate em Buenos Aires, o time brasileiro teve apenas a quinta-feira de descanso, ainda assim prejudicada pela viagem de 3 horas de volta a São Paulo. Eles só chegaram em São Paulo ontem. Já hoje, todos estarão no gramado do Centro de Treinamento Joaquim Grava no período da tarde para trabalhar. Mesmo vale para o final de semana. O Corinthians teve o compromisso com o Botafogo, que aconteceria sábado, pelo Campeonato Brasileiro, adiado, e pode aproveitar o sábado e domingo para pensar no Boca. Apesar de ter conseguido segurar a pressão adversária em La Bombonera, Tite não quer saber de euforia para o duelo de volta. Na segunda e terça, a equipe faz as últimas 2 atividades antes da esperada partida que define o campeão sul-americano 2012. E vamos falar de Piauiense. A Federação de Futebol do Piauí remarcou, claro, o segundo jogo das semifinais do Campeonato Piauiense entre Comercial e Flamengo para a Arena Itacoatiara, casa do 4 de julho em Piripiri. O jogo acontece na próxima quinta-feira, dia 5 de julho, às 20 horas. A partida entre Comercial e Flamengo teve de ser remarcada porque o Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí interditou Deusdete de Melo, atendendo uma solicitação da diretoria rubro-negra, que alegou que o estádio não tinha condições de receber um jogo válido pelas semifinais do Campeonato Piauiense. O primeiro jogo da semifinal entre Flamengo e Comercial aconteceu quarta-feira no estádio Lindolfo Monteiro. O clube rubro-negro venceu o time de Campo Maior por 4-1. E com a vitória, o Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença no próximo jogo, que ainda se classifica para a final da competição. Já o Comercial precisa vencer por 3 gols de diferença para chegar à sua terceira final consecutiva do estadual. E depois de vencer 4 das 5 partidas disputadas, a seleção brasileira de futebol de 5 conquistou o torneio internacional de Madrid, na Espanha. No jogo de ontem, válido pela última rodada, o Brasil perdeu para a China por 1-0, mas o resultado não tirou a taça da mão do time do técnico Ramon Pereira. Na classificação, o Brasil superou a Argentina no saldo de gols, 10-3. As duas equipes terminaram a competição com 12 pontos. Todas as equipes que participaram da competição vão aos Jogos de Londres. Sandro Soares, presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, acredita que a seleção brasileira tem tudo para conquistar o tricampeonato paralímpico. A seleção brasileira de 5 tem conquistados o Campeonato Mundial de 2010, o Parapan-Americano de 2011, a Copa América de 2009, o Desafio Internacional da Caixa 2010, 2011 e 2012 e agora o Desafio Internacional de Madrid. Atual melhor jogador do mundo, eleito em 2010, Jefinho terminou a competição na artilharia com 5 gols, média de 1 gol por partida. Outro destaque foi Fábio, goleiro da seleção, que teve que buscar somente 2 bolas no fundo do gol, sendo o goleiro menos vazado da competição. Além da vitória dos chineses sobre o Brasil, outros 2 jogos fecharam a competição. A Argentina venceu a Espanha por 1-0 e França e Inglaterra ficaram no 0-0. E assim ficou a classificação: Brasil em primeiro e Argentina em segundo. Espanha em terceiro, China em quarto, França em quinto e Inglaterra em sexto. E ainda sobre seleção brasileira, a seleção brasileira sub-20, treinada por Ney Franco, está na final do quadrangular internacional da categoria, disputado em Resistência, na Argentina. E o time teve que suar, mas muito mesmo, nessa decisão, que foi nos pênaltis contra o Uruguai ontem. Após o 0-0 nos 90 minutos, o Brasil venceu por 10-9 em uma disputa que contou com 26 cobranças de pênalti. O goleiro Luiz Gustavo do Vitória defendeu 2 pênaltis, assim como o colega uruguaio Cubeiro, que defendeu as cobranças de Luan do Vasco e Henrique do São Paulo. João Felipe do São Paulo e Felipe Anderson do Santos tiveram que bater 2 vezes, já que a disputa não foi encerrada mesmo com os 11 jogadores cobrando. A final do torneio acontece no próximo sábado contra o vencedor do confronto entre Argentina e Chile, ainda nessa sexta. A competição serve de preparação para o Sul-Americano Sub-20, que vai ser disputado ano que vem na Argentina.
e vale vaga no Mundial da categoria em 2013 na Turquia. Filho do tetracampeão Bebeto, o meia Matheus do Flamengo entrou no segundo tempo e converteu sua cobrança. Além de Luan Henrique, Felipe Anderson desperdiçou sua primeira tentativa, que foi para fora. Pelo lado uruguaio, Cristoforo e Aguirre chutaram para Luiz Gustavo defender, enquanto de Leão e Silva acertaram travessão e a trave. 100 anos, 1 dia e 5 minutos depois, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar após o primeiro duelo emblemático. No dia 7 de julho de 1912 era dado o pontapé inicial de uma rivalidade com motivos de sobra para ser comemorada. A partida do próximo dia 8 vai ser pelo Campeonato Brasileiro. A primeira, pelo Carioca, nas Laranjeiras, vencida pelos tricolores por 3-2, deu bem a ideia de como seriam os quase 400 confrontos que se seguiram do clássico considerado dos mais charmosos do futebol brasileiro. Inúmeros troféus já foram disputados em grandes finais, até hoje na memória de tricolores e rubro-negros. Difícil esquecer de gols de Assis em 1983 e 1984. Ou da barriga de Renato Gaúcho, que deu o Carioca de 1995 para o Fluminense. Ou então dos gols de Doval e Júnior pelas finais do estadual de 1972 e 1991 com festa rubro-negra. Na ocasião, cada clube levantou a sua taça. Dessa vez a história será bem diferente. Para homenagear os protagonistas, a TV Globo, que vai transmitir não só a partida, como também todos os festejos, confeccionou um troféu com uma característica muito particular. Os troféus se dividem em 2 categorias, uma metade vai para cada clube. A parte rubro-negra recebeu o nome de Mário Filho e a tricolor foi batizada de Nelson Rodrigues. Astros da TV e da bola farão o Fla-Flu da preliminar na festa do centenário. Os times terão artistas de TV, músicos e ex-jogadores. No intervalo, ex-atletas que tiveram atuado pelos 2 clubes podem trocar de camisa e atuar pela outra equipe. A ideia da integração entre as torcidas continua na entrada em campo. Os jogadores do Flamengo e do Fluminense, que já entram com medalhas comemorativas no peito por participarem da festa, têm a companhia de crianças do clube rival. Ou seja, o time do Flamengo entra cercado de crianças tricolores e o time do Fluminense tem ao redor crianças rubro-negras. Quando estiverem no centro do gramado, as crianças trocam de lado para a execução do hino nacional, que vai ser feito pela banda marcial dos Fuzileiros Navais. Dudu Nobre e Tony Platão cantarão os hinos do Flamengo e do Fluminense. Em comemoração a esse jogo centenário, que o ex-técnico do River, Marcão, vai jogar uma bela iniciativa dos 2 clubes de fazerem essa partida, de fazerem também essa união entre as torcidas, porque realmente tem que ter essa união, porque os times vão se unir para comemorar uma bela rivalidade realmente. E não é pouco tempo, são 100 anos de rivalidade, 100 anos de bons jogos que acho que todo mundo sempre tem alguma coisa para se lembrar de um Fla-Flu. E hoje tem rodada da Série B. O confronto entre ABC de Natal e o Asa de Arapiraca não vale só os 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo, que vai ser disputado nesta sexta-feira às 21 horas, define a manutenção ou não de um tabu. O ABC nunca venceu o Asa. As equipes já se enfrentaram em 9 oportunidades na história, com 4 vitórias para o time de Arapiraca e 5 empates. Na última temporada, o Asa venceu por 4-3 em casa e empatou em 1-1 em Natal. Mesmo que o histórico não seja animador, o ABC chega credenciado por uma performance ligeiramente melhor na competição nacional. A equipe ocupa a 12ª posição com 9 pontos, 2 a mais que o time alagoano, 15º na tabela. Além disso, o ABC conta com seu principal destaque, o meia Raul. Além de comandar o setor ofensivo da equipe, o atleta artilheiro da equipe na competição com 3 gols, defendeu justamente o Asa no ano passado. O ABC recebeu a notícia de 2 desfalques por lesão nessa semana, o goleiro André e o lateral direito Pedro Silva, que somam ao atacante Eliomar Bombinha, que já estava parado e não poderão atuar. Já o Asa teve 4 jogadores lesionados em um amistoso contra a Confiança de Sergipe no último final de semana. O zagueiro Diego Borges e o meia Anderson e os atacantes Jorge Caju e Alessandro não poderão atuar. Apesar dos desfalques, o técnico Heriberto da Cunha tem uma boa notícia para o jogo. O comandante do Asa pode promover a estreia do lateral direito, Maicon. E pelos jogos da Série B... Ainda pela Série B, a gente também tem América de Natal e Guarani.
Pelos outros jogos da Série B, às 16h20 do sábado, temos Atlético Paranaense, Bragantino e Criciúma e CRB. Ainda temos São Caetano e Paraná e Vitória e Avaí. Já o Boa Esporte recebe o Joinville às 21 horas. E finalmente começa o Brasileirão Série C. No sábado, Madureira encara o Brasiliense às 15 horas. Já o Chapecoense visita o Santo André às 15h30. E às 16 horas temos Vila Nova e Oeste, Tupi e Duque de Caxias. No domingo, às 17 horas, o Santa Cruz de Pernambuco recebe o Guarani de Sobral. Ainda às 16 horas, o Cuiabá enfrenta o Icasa. Fortaleza e Águia de Marabá jogam às 17 horas. Já o Macaé visita o Caxias às 19 horas. O Rio Branco do Acre recebe o Salgueiro às 19h30. Pela segunda rodada da Série B, no sábado, Marília joga com o Mogi Mirim às 19 horas. No domingo, Friburguense e Volta Redonda jogam às 15 horas. Já às 15h30, o Arapongas enfrenta o Mirassol e o Juventude encara o Brasil de Pelotas. Já às 16 horas, temos Horizonte do Ceará e Baraunas de Natal, Petrolina e Ipiranga de Pernambuco. Ainda temos Ceilândia e Sene e Remo e Penharol. Vitória da Conquista e Feirense da Bahia e Souza da Paraíba e Itabaiana. E último jogo das 16 horas, o Craque recebe o Aparecidense. Já às 17 horas, no estádio Nhozinho Santos, o Sampaio Corrêa recebe o Comercial do Piauí. E no mesmo horário, o Cerâmica recebe o Marcílio Dias. Fechando a rodada da Série D, às 19 horas, o Atlético do Acre encara o Náutico de Roraima. E vamos falar agora Brasileirão Série A. No sábado, às 16h20, o Cruzeiro encara o São Paulo. No mesmo horário, o Fluminense visita o Náutico. Já Vasco e Ponte Preta se enfrentam às 18h30 e tem gente dizendo que esse é o jogo de despedida do Rômulo. No domingo, Portuguesa e Santos, Coritiba Esporte, Bahia e Internacional jogam às 16 horas. Já Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Figueirense, Grêmio e Atlético Mineiro jogam às 18h30. E pela final da Eurocopa, no domingo, Espanha e Itália se enfrentam às 15h45. Lembrando também que tem semifinal da Copa Batom amanhã. O time feminino do River encara o Tiradentes às 15h45 lá no Lindolfo Monteiro. E em seguida tem a outra semifinal, Juventude Timonense enfrentando Universidade Ativa. Universitária Esportiva volta já. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. 96,7 Universitária Esportiva. Não, a gente não esqueceu, domingo tem semifinal do Campeonato Piauiense, Parnaíba, 4 de julho, lá no estádio Monsanta. O Parnaíba, que se deixar o jogo empatado, tá na final. Né? E quem sabe, talvez dessa vez não tenhamos tanta polêmica quanto a questão da arbitragem, que no jogo passado, se vocês bem lembram, o 4 de julho teve 3 gols anulados. E muita confusão em campo, muito xingamento. Vamos esquecer essa parte e vamos para o jogo em si. E justamente por causa dessa confusão da primeira semifinal, que o árbitro veio de outro estado. Domingo agora é um árbitro pernambucano. Mas todo o trio de arbitragem foi mudado. Os dirigentes não aceitam um trio de arbitragem piauiense. A pedidos do 4 de julho, gente. Árbitros da FIFA. Nossa produtora tá aqui lembrando. E vamos reforçar também torcida pela Cruz Nonata, que participa hoje em busca do índice olímpico nos 5.000 metros. A prova que ela já foi medalha de prata no PAN de Guadalajara do ano passado, que ela é especialista. Vamos ver, né? Tá faltando esse índice, tá faltando Cruz Nonata em Londres. E também tem o evento comemorando o Dia Internacional de Skate, que vai acontecer amanhã, às 15 horas. Começa a passeata na Frei Serafim, vão até a Praça dos Skatistas. Para quem não conhece, a Praça Círio Lagas, que se eu não me engano é a sede da Federação de Humor do Piauí. E 6h30 com competição, jogo de vôlei também que acontece amanhã, Brasil e Argentina, e a semifinal do Piauiense domingo. Bom,
E quem quiser mandar suas sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente no telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem universitarioesportiva@hotmail.com. universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeira. O programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. E segunda-feira, programa especial pra vocês, programa de número 100. Sintonizem 11 horas da manhã aqui na FM Universitária, que já estaremos ligados e vocês vão saber todas as novidades, claro, comentários de Flávio Meirelles e mais umas surpresinhas pra vocês. Então, muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.